Hi guys, it's me, Teacher Patty. Welcome to my channel Soft English. Na aula de hoje, nós iremos aprender como usar o verbo to be em 15 minutos. Pessoal, antes de mais nada, a gente lembra aí do verbo to be desde a quinta série, certo? Mas a gente só pensa nele assim. Verbo to be. I am, you are, aquele famoso verbo to be. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que no inglês tudo tem singular e plural. E o verbo to be, ele é um verbo como outro qualquer também. Então, a gente não tem que só pensar como I am, you are. Não. Primeiramente, a gente vai ver hoje, nós vamos ver como separar o I am, you are, he is, she is, e ver o verbo to be de uma forma diferente. Eu tenho certeza que depois da aula de hoje, você nunca mais vai esquecer do verbo to be, mas você vai lembrar dele de uma maneira diferente. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui são os personal pronouns. Você sabe como se diz eu, você, ele e ela em inglês? Então, nós vamos ver que também aqui com os pronomes nós temos o singular e o plural também. Então, por isso que eu estou falando, começa a pensar sempre nisso, singular e plural. Por quê? Dessa maneira vai te ajudar a encaixar uma coisa com a outra, o verbo to be. Porque o verbo to be, ele tem... Primeira parte é o verbo to be, o be, ele. Mas ele tem 3 partes, tá? Ele tem 3 formas. E ele vai mudando a sua forma também. Mas vamos lá, vamos começar por partes aqui. Então, como que a gente fala eu em inglês? I, ok? Aqui é o singular. I, eu, uma pessoa só. You, você. E o plural de you? O plural de you é a mesma coisa. You. Como que eu vou saber quando está falando você ou vocês? Vai depender do contexto. Por exemplo, se eu cumprimento uma pessoa, eu falo, how are you? How are you doing? Essa pessoa vai me responder, I'm fine, I'm good, I'm great, ok? Então, essa pessoa ela vai me responder assim. Agora, se eu perguntar para várias pessoas, eu vou usar o you também. How are you, guys? We're great. Então, nós não vamos falar I'm, porque eu estou perguntando para mais de uma pessoa. How are you, guys? How are you doing, guys? How is it going? Né? Então, agora, o we, ele é o plural do I. Quando tem você e mais alguém, eu e outras pessoas, we, que seria nós. Então, pensa isso aí, lembra disso, tá? I, o plural de I, we. O plural de you, ok? Agora, a gente tem aqui o he. Tá? Singular, só um. Quando tem mais de um, a gente vai falar they, ok? Aqui a gente tem she. Tá vendo aí? Só tem uma menina. Então, she é singular. Se tem mais de uma, 2, 3, she, a gente vai falar they, tá? She é singular, they, plural. Mas se tem 3 pessoas, 4 pessoas, também aí vou falar o they. Então, o singular é o he, she. Agora, tem mais de um, a gente vai falar they, ok? Agora, a gente vai ver aí o it. Para que serve o it? O it serve para a gente falar sobre um animal, um objeto, um lugar. A gente fala também do tempo, ok? Então, é tudo no singular, a gente vai usar o it, mas não é para pessoa, tá? A gente não se refere a pessoas, ok? Então, se eu tenho um gato, eu vou usar o it. Um cachorro, it. Agora, se eu tenho 2 cachorros, 2 gatos, a gente usa o they. Igualzinho quando a gente fala lá, o he tem mais de um, they, she, plural do she, they. Qual é o plural do it? É o they também, ok? Agora, galera, olha aí. Não estou falando de animal, estou falando de objeto. Novamente, eu vou usar o it, porque só tem um lápis, um objeto. Então, a gente usa o it. Agora, eu tenho mais objetos. Nós vamos usar... Aí, eu tenho vários lápis. Então, a gente usa o they. They are pencils. They are colored pencils. Ok? Então, it. Mais de um, 2, 3 ou mais, they.
ok? Por que eu tô dando mais exemplos desse aí? Porque esse é o mais complicadinho de a gente lembrar, de a gente assimilar, tá? Muitas vezes a gente fica muito confuso quando a gente vai ler alguma coisa, escutar algo, ou ver um filme mesmo com a legenda em inglês. A gente tenta assimilar e fica um pouco confuso. Então, por isso que eu falo muito sobre isso, galera, de pensar no singular e no plural. É muito importante. Agora, a gente tem aqui um exercício, tá bom? Para ver se vocês pegaram legal aí. Então, eu tenho o singular, que é I, you, he, she, it. E agora a gente vai ver o plural deles, tá? Então, lembra lá o plural do I? É we. You fica you. He, they. Esse vocês não vão esquecer, porque eu falei muito, né? O she, they e o it. A gente acabou de ver esse. É o they, ok? Tudo bem até aqui? Ficou com alguma dúvida? Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida aí, manda sua pergunta nos comentários que eu te respondo, tá bom? Agora, gente, vamos ver aqui o verbo to be. Vocês estão vendo aí os pronomes que a gente usou agora, que a gente viu? Então, tem o she, o they, our school. Our school é um lugar, então seria o it, certo? E aí nós temos as 3 partes do verbo to be, o is, are, am. Beleza? Então, vamos ver. No verbo to be, a gente também tem singular e plural. Então, olha só, o singular é o am, o is e o are, ok? Agora, nós temos os 3 juntos aqui. Vamos colocar quem vai com quem aqui? Belezinha? Então, nós temos aí os personal pronouns, que vocês já viram, já entenderam que tem o singular, que tem o plural deles. Agora, a gente vai encaixar quem vai com quem aqui, tá? Então, é I am, certo? Então, esse sempre vai ser junto com ele, tá? Não vai ir com you, com they, sempre I am, ok? Agora é you are, mas e se fosse no singular? Não seria o outro, teacher? Não, o you tem 2 trabalhos aqui, ó, lembra? Ele tem o you, você, vocês, então ele vai ser you are, mesmo se tiver no singular, falando de uma pessoa só, tá? Então, pensa nisso aí. Agora, a gente tem aqui o they. They é plural. Então, se ele é plural, ele não pode ir com is, porque o is é singular. E nem com am, porque o am vai com I. Então, vai ser com qual? Are. They are. O we também é plural, o are é plural, então a gente vai fazer o quê? We are. Agora, se eu só tenho os singulares aqui, he, she, it, a gente vai colocar com quem? Com esse aqui, o is, que é o singular. Então, vai ficar he is, she is, it is. Pessoal, aqui a gente fala que esses são os third persons, tá bom? São as terceiras pessoas. Mas eu falo dessa forma para você poder entender e encaixar um com o outro melhor, tá? Não vou usar esses termos difíceis aí, porque eu acho que é mais simples dessa maneira para vocês entenderem. Porque quando você pensar em formar uma frase, vai ficar mais fácil para vocês, ok? Então, se você olhar esse próximo slide aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo aí que tá cada um com o seu bonitinho, essa é a forma. Então, é dessa maneira que a gente via na escola, né? I am, you are. Só que agora você sabe diferenciar e sabe por que cada um foi com qual aí. Por que eu usei o it com o is? Porque eu tô falando de um objeto, eu tô falando de um animal. Por que eu usei o they? Porque eu posso estar falando de 2 pessoas ou 2 animais também. Tô usando o are porque o are é plural. E aí você já consegue ver com outros olhos essas palavras juntas, ok? E como que eu uso o verbo to be? Na maioria das vezes, o que complementa as frases com o verbo to be vem um adjetivo. E o que é adjetivo? Adjetivo são as palavras que qualificam, as palavras que a gente descreve algo. Por exemplo, beautiful, cold, bonito, frio. Você usa adjetivo para descrever um lugar,
falar da cor de algo, uma opinião, ok? Então, para que a gente usa o verbo to be? Para que o verbo to be serve? Tá? Vamos entrar nesse ponto agora. A gente usa o verbo to be para falar da nossa idade. Então, muitas vezes a gente quer traduzir, pensa assim, que nem nós falamos em português, eu tenho 25 anos. Aí você quer pensar em inglês, você fala I have. Não, a gente não usa I have, né? A gente usa o verbo to be. I am. Porque o verbo to be a gente usa para falar da nossa idade, né? Uma característica aí, tá? A gente não pega o número, né? A gente fala em português eu tenho, mas em inglês não. Então, o verbo to be, ele é para isso, para falar da nossa idade, para falar dos nossos sentimentos, como nos sentimos. Por isso que tem o cumprimento, né? O mais formal, né? How are you? Que tem outros, né? How are you doing? Ok? Mas para falar como a gente se sente, para falar de se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô animado, se eu tô desapontado e por aí vai. Para falar também da nossa aparência física, se eu sou alto, se eu sou de uma estatura mais baixa, se meu cabelo é longo, a cor do meu cabelo, a cor dos olhos e por aí vai, tá? O verbo to be também é usado para falar da nossa profissão, o que nós fazemos. I am a student, I am a teacher, they are doctors, she's a dentist. Então, para falar também dessa característica, para falar sobre a sua profissão. O verbo to be também é para dar opinião, tá? Você usa para falar o que você pensa de algo, o que você acha que é aquilo. Você usa para falar sobre comida, se a comida é gostosa ou não, se você gostou dessa comida, se está frio, se está quente, ok? A gente também usa para falar de dinheiro. Não tem aquela famosa pergunta quando você quer saber o preço de algo? How much is it? How much is it? Então você vai falar, it's $10, it's 10 reais e por aí vai, tá? E também para a gente falar das cores. It's blue, it's red. E descreve cores de objetos, de casa, de tudo. Então, a gente usa o verbo to be também para falar sobre as cores. E sobre lugares também, tá? I am from São Paulo, I am from Brazil. E da nossa nacionalidade. I am Brazilian, I am American. E por aí vai. E também agora, o que a gente vai ver, né? A gente viu aí para que ele serve, como que a gente usa o verbo to be. Vamos ver um pouquinho da estrutura, tá? De como eu monto uma frase falando na afirmativa, como eu monto uma frase, como que a gente coloca, né? Como que a gente faz bonitinho a estrutura dele. Então, quando a gente quiser falar uma coisa na afirmativa, que nessa frase que tá aqui, ó, she is my teacher, que seria o correto, né? Então, a gente não vai falar she are, she am, she is my teacher. Então, eu tenho aqui, primeiramente, o que a gente tem que usar? Sujeito, depois o verbo to be, eu tenho aqui o am, is, are. Você vai usar o am, is, are, dependendo qual sujeito que está aqui, ok? E pode ser adjetivos, pode ser qualquer outra coisa, tá? No final da frase. Aqui eu coloquei adjetivo só como exemplo, mas aqui depois o verbo to be ao final da frase, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa moça aqui, ela tá cantando, dá pra ver que ela é uma cantora. Então, eu vou falar o quê? Ela é uma cantora. Então, she's a singer, tá? Então, o que eu tenho aí? Sujeito, she. O verbo to be que foi escolhido é o is e o final da minha frase é a singer. She's a singer, tá? Só que a gente também tem essa forma aqui, tá? Abreviada, que é mais usada. Então, a gente fala she's. She's a singer. Então, você vai juntar, tá? Como você junta o S aqui com A rapidinho, falando she's a singer. She's a singer. Ok? Então, você já fez uma frase aí, tá? Eu posso colocar o I? I'm a singer. E se eu colocasse o we? We are singers. Aí eu colocaria singers, no plural, né? E se fosse he? He's a singer, tá? É só você prestar atenção na estrutura aqui, ó, que a gente acabou de ver. Sujeito, tem o verbo to be. Qual você vai colocar? Vai depender do início da frase. E o resto da frase, tá bom?
Agora, para falar que ela não é, tá? Ela não é uma professora, ela não é uma dentista, ela é uma cantora, she's a singer. Como que a gente começa essa frase? A gente vai começar do mesmo jeito que na afirmativa, tá? Com subject, são as pessoas, né? I, you, they. O verbo to be e depois o not. E final de frase, ok? Então, vai ficar assim, ó. A gente sabe o que ela é, a gente tá vendo na foto aí. Então, ó, she's not a teacher. Só que também nós usamos isn't, tá? É mais usado assim. A gente não vai ficar falando she is not. Não, você vai ter que ser mais natural. Então, você vai falar she isn't a teacher. She isn't a teacher, ok? Então, aqui eu tô falando não. E se eu colocasse o he isn't a teacher. I am not a singer. I'm not a singer. I am a singer, certo? Então, você sabendo, lembrando aqui, ó, voltando aqui os slides para vocês. Você, vendo essa estrutura, você coloca qualquer sujeito aí, você consegue montar a frase. Você pode usar aí, I am not Brazilian. I am not a dentist. I am not sad. I'm happy. Então, você já consegue montar frases. Se você olhar essa estrutura certinha aqui e já começa a pensar, imaginar aí na sua cabeça fazendo essas frases, certo? Agora, como que eu faço uma pergunta? Are you Brazilian? Are you a singer? Como que eu vou fazer a pergunta? Você vai inverter o verbo to be. Você vai trocar de lugar aí o sujeito com o verbo to be. Então, quem vem primeiro? O verbo to be, depois o subject e depois o complement. Não pode esquecer aí a question mark, tá? Se você for fazer escrito aí, lembre de usar o question mark, que é o ponto de interrogação, tá? Então, vamos voltar lá na moça lá, ó. Is she a singer? Is she a singer? Are you a singer? Am I a teacher? Am I a teacher? Então, ó, voltando lá na estrutura, verbo to be na frente, subject e o resto da frase, complement. Super fácil, né? Eu espero que tenha te ajudado aí a compreender como que a gente faz perguntas em inglês. And thank you so much for watching this video. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que eu tenha te ajudado. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica e continuar aí com essa saga do verbo to be, porque vai ter muito mais sobre o verbo to be e você vai entender esse mundo louco do verbo to be, que eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil daqui para frente. Soft English, inglês suave no seu tempo. Bye, bye!